Muito bom dia, família! Feliz melhor dia da nossa vida. É hoje, é agora, é o tempo que nós temos, é o lugar que nós temos, onde nós estamos para governar, para fazer novas escolhas, para aceitar esse chamado do Senhor, como nós dissemos no vídeo de ontem, para que a gente viva o propósito da nossa vida, que é caminhar com o Senhor, todo dia, em todo tempo. Caminhar com o Senhor, esse é o chamado da sabedoria. Caminhar com Jesus, caminhar com o Santo Espírito que Jesus deixou para nós, deu para nós, que Ele nos deu por amor, por graça, por favor. Então, galera, no vídeo de hoje nós vamos ler Provérbios 9, mas antes eu já queria que você deixasse, em primeiro lugar, seu like, que você deixasse seu comentário, que você se inscrevesse no canal se você ainda não se inscreveu, também para você clicar no sino para você receber a notificação dos vídeos que estão por vir. Nós vamos ler Provérbios todos os dias, por 31 dias, são 31 provérbios, 31 dias, vamos passar juntos aqui lendo provérbios. Então já se inscreve no canal para você receber a notificação e também lembra de deixar o seu comentário aqui, conta pra mim o que você quer ver no nosso canal em 2024, também comenta aqui o que você aprendeu, tem aprendido com esses vídeos, combinado? Bora começar o nosso vídeo e eu quero que você abra seu coração para você receber a luz, para você receber a verdade que vem do céu. A verdade que é o próprio Deus, a sabedoria que é o próprio Deus. Deus, Ele tá nos chamando, Ele faz um convite. Sabe quando você recebe um convite de aniversário? Sabe? Eu conto com a sua presença em tal dia, em tal horário. Me conta se você vem, confirma a sua presença. Deus, Ele te aguarda com muito carinho, com muita vontade de que você receba esse convite, que você aceite esse convite, que você chegue mais perto. Eu sei que a verdade é que caminhar com Deus é, sim, um tanto desafiador, porque é confronto. O Evangelho é uma boa notícia, mas também nos confronta. Ele faz a gente refletir sobre os nossos caminhos, faz a gente repensar sobre as nossas escolhas, faz a gente enxergar a verdade das escolhas que a gente já fez, do que a gente está sendo, de quem a gente vem sendo, do que a gente tem feito com a nossa vida, sabe? Então é um confronto mesmo, é um chamado para sair da nossa zona de conforto, da zona que a gente já conhece e partir para uma zona nova, uma zona desconhecida. E essa zona desconhecida, ela é sim desafiadora. E nós precisamos aprender a amar esses desafios, amar encontrar dentro de nós mentiras, bloqueios, tudo aquilo que não vem de Deus, porque é assim que a gente vai se libertar e crescer e continuar crescendo. É mudando que a gente vai continuar crescendo e passando da zona de conforto para a zona de transformação e da zona de transformação para a zona de liberdade. Não é porque a gente conquista uma liberdade, né, de algo que a gente já foi escravo, que a gente está livre de tudo. A gente vai continuar avançando e continuar se libertando, continuar crescendo e enxergando, nos confrontando através da verdade. Mas também, caminhar com o Senhor é caminhar com um amigo verdadeiro, um amigo que está com você em todos os momentos, um amigo que nunca te abandona. A verdade é que quando Deus te chama para caminhar com Ele, Ele te chama também para ser forte, para ser muito corajoso, muito corajosa. Porque caminhar com Ele não significa que todas as coisas vão ser fáceis, que você não vai ter desafio, muito pelo contrário, como nós falamos aqui, Ele te chama para a zona de desafio, para a zona de guerra muitas vezes, para lugares de dificuldade mesmo, muitas vezes de dor, muitas vezes, mas não importa, o lugar que você estiver, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, o Senhor nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. O Senhor, Ele vai te proteger do mal, Ele vai te libertar, Ele vai te colocar debaixo das asas dEle.
O Senhor vai te sustentar, Ele vai te dar o poder dEle. O poder dEle vai atuar em você e o poder dEle vai fazer você se capacitar para vencer, para continuar avançando. Então, sabe, quando você encontrar um desafio, a gente já falou isso nos últimos vídeos também, quando você encontrar um desafio, para de reclamar, para de murmurar, para de fugir, para de se colocar num lugar de ai meu Deus, olha só, tudo acabado aqui, ai todo mundo me deixou, ai meu Deus, eu não tenho valor, ai o Senhor não me ama, o Senhor não me quer. Para de se colocar nesse lugar e comece a se colocar num lugar de compreender quem é o seu pai e o que ele tem para você, de se firmar nesse lugar que o seu pai, ele tem sim um futuro maravilhoso para você, ele tem sim um plano de bênção para a sua vida, ele tem um plano onde você frutifica, mas para você frutificar, vamos pensar na semente, a semente, ela precisa morrer. Para começo de conversa, se a semente não morre, ela continua sendo só uma semente, só uma possibilidade, só um potencial. Então, a semente primeiro precisa morrer. E depois o Senhor, Ele vai continuar cuidando dessa semente. Ele vai mandar chuva, Ele vai cuidar com todo amor, com todo cuidado. Ele vai proteger essa semente, Ele vai proteger esse desenvolvimento, Ele vai sustentar o seu crescimento. Ele vai viver o caminho com você, o processo com você, porque essa é a coisa mais linda da amizade. Essa é a coisa mais linda de caminhar com Jesus, que é o chamado que Ele tem para nós. A coisa mais linda é que Ele não espera a gente lá, naquele lugar da zona de liberdade, onde você já passou pelo processo, onde você já venceu o seu processo. Ele caminha com você todo dia, em todo tempo. Em todo tempo Ele é tão bom. Em todo tempo. Sabe? Você pode confiar nele em todo tempo. Você pode contar com ele em todo tempo. Em todo tempo ele vai te direcionar, em todo tempo ele vai te iluminar, em todo tempo ele vai te fortalecer, em todo tempo que você vai vivendo esse processo, ele vai formando um novo caráter em você. Ele vai fazendo enxergar as suas antigas atitudes e vai fazendo você compreender que você pode crescer, que você pode amadurecer e continuar crescendo e continuar avançando, sabe? Então, a verdade é que a coisa mais linda e que a gente deve ter honra e gratidão é de realmente caminhar com o Senhor por toda a vida e a eternidade. Eu lembro de um certo momento da minha vida que eu senti muita dor depois que eu conheci Deus e eu falei, uau, eu queria ter feito isso antes. Eu queria ter poupado muito de mim, assim, da minha história. Eu gostaria de ter... A verdade é que eu não estava conseguindo valorizar, não estava conseguindo ver a beleza, né, de tudo que eu tinha passado. Eu queria ter me poupado daquilo e ter conhecido Jesus e vivido com Ele em todo segundo de todos os dias e todos os anos da minha vida. E evitado muitas coisas que eu passei, que eu escolhi. E aí depois Deus ele foi me capacitando a compreender que tem um propósito e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E não só para o meu bem, como a gente falou ontem também, mas é das nossas dores que nascem os nossos ministérios. É das nossas dores que nascem a nossa autoridade, a nossa capacitação para compreender os outros, para levantar os outros, para ajudar os outros, sabe? Para ser luz na vida dos outros. Recentemente eu escutei uma pregadora falando sobre uma experiência que ela passou muito difícil e que ela, naquele momento de muita dor, ela só falou assim, pai, só me faz aprender logo o que eu tenho que aprender, porque eu sei que o Senhor quer usar essa situação para ser bênção para outras pessoas, para outras vidas. E logo ela tinha perdido um filho e logo ela ficou grávida novamente. E a mensagem era que para confiar, porque Deus ele nunca vai te tirar algo se não for para te dar algo maior, algo melhor, né? Ele tem um plano e a gente pode confiar. Eu não sei se eu me fiz entender direitinho, né, com esse caso de tirar um filho. É uma dor gigantesca que eu não conheço e que com certeza é uma dor que só conhece quem já passou,
E então a gente precisa compreender que eu talvez não tenha a compreensão dessa dor, porque eu não vivi, mas eu tenho a compreensão de outras coisas que eu passei, sabe? Eu vou compreender pessoas e situações que as pessoas estão vivendo. E eu vou poder ser luz para elas, no sentido de, olha, Deus me curou aqui, Deus me fez vencer X coisa, Deus mudou o meu caráter em X coisa, Deus me mostrou o quanto é bom andar com Ele, o quanto eu posso celebrar e agradecer, ter Ele em todo o tempo, ter Ele nos momentos desafiadores da minha vida, andar com Ele e ser sustentada por Ele e ser libertada, receber livramentos do Senhor, receber libertação do mal, porque eu caminho com o Senhor. Abertura dos meus olhos, os meus olhos do coração conseguem ver a verdade através do meu caminhar. Então é isso que Deus está querendo falar com a gente hoje, que a gente pode, no lugar de murmurar durante os processos, a gente pode agradecer por caminhar com o Senhor, agradecer em todo o tempo, em todas as coisas, dar graças, sabe? Em cada desafio, compreender que é uma oportunidade de crescer, de vencer, de sair da zona de conforto, de passar pela zona de crescimento e ir para a zona de liberdade, que nada mais é alcançar uma vitória. E depois mais uma e mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, porque é de glória em glória. Então é importante que a gente sempre se coloque à disposição de novos desafios. Dito isso, pessoal, como eu disse, hoje a gente vai ler Provérbios 9. Vamos começar a nossa leitura. Provérbios 9 começa nos ensinando a diferenciar como é o convite da sabedoria e como que é o convite da insensatez. Então, para começar, a gente tem que perceber que o convite da sabedoria, como falamos aqui agora, é sobre caminhar com Jesus. Jesus, ele tem um processo com a gente. Ele tem todo um caminho, né? Ele é o caminho. Ele é o caminho. Já a insensatez, não. A insensatez é o contrário. Falta na sensatez um bom sensor. Aliás, é um desacerto, é um despropósito, é um erro, é uma precipitação, é uma falta de entendimento, é uma falta de se posicionar, sabe? Porque a verdade é que a insensatez, como falamos agora, é um despropósito. Se eu estou sendo insensato, se eu estou recebendo o convite da insensatez para caminhar no caminho da insensatez, eu não estou vivendo o meu propósito. Ao contrário, eu estou vivendo o despropósito. Por quê? O caminho da insensatez é como aquela passagem que Jesus fala: o ladrão vem para roubar e para matar, mas eu vim para trazer vida em abundância. Então a insensatez, ela vai tirar da gente aquilo que a gente tem de mais precioso. Ela vai nos enganar. Ela vai trazer armadilhas para nossa vida, mentiras para nossa vida. E o final disso, né? Até agora há pouco eu estava conversando com uma moça e ela falou sobre, inclusive o nome dela é Fabiana. Se você assistir aqui, Fabiana, eu tô lembrando do que nós conversamos. O Fabiana significa crescimento, significa prosperidade. E prosperidade é crescer. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? E ela estava falando assim, muitas vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas ali no momento que a gente está sentindo algum desconforto, alguma dor, é mais fácil a gente ir para um caminho que a gente sabe que é doce no momento, mas depois ele vai se transformar em algo amargo, sabe? Então você, no lugar de você fazer um caminho, né, de decidir buscar o Senhor, que foi o que a gente conversou agora há pouco, porque não é sobre vontade. Muitas vezes a nossa vontade vai puxar a gente para esse caminho da insensatez, para esse caminho do que é mais fácil, do que é mais confortável, daquilo que eu já conheço, daquilo que eu já estou acostumada a fazer. Mas a verdade é que Deus, ele nos chama para crescer e decidir crescer,
para decidir mudar, para decidir consultar o Senhor, para decidir buscar o Senhor, para decidir amar o Senhor, para decidir buscar a capacitação, o poder do Senhor. Isso é uma coisa que a gente precisa ter com muita clareza dentro de nós. Nós podemos não ter a força, mas o Senhor tem. Nós podemos achar que não temos poder para transformar as situações desafiadoras da nossa vida, mas o Senhor tem total poder, e o poder dele atuando no nosso coração muda tudo de lugar. O amor dele atuando em nós faz um milagre em nós e através de nós, ao nosso redor. Você crê nisso? Porque a verdade não é sobre você e não é sobre mim. Não é sobre o nosso poder, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a gente merecer. A gente não consegue merecer. Não é sobre o que a gente pode fazer com a força dos nossos braços. É sobre a nossa fé. É sobre crer que Jesus já venceu por nós. É sobre crer que Jesus, ele veio aqui e se entregou pela sua vida. Ele veio aqui nessa terra e ele pagou a sua dívida. Ele veio aqui e te libertou do mal. Ele te libertou do pecado. Ele te deu acesso ao Pai. Ele te deu a oportunidade de ter um Pai. De receber o Santo Espírito dele, que pensa vida e paz e que quer te guiar no caminho da vida, no caminho da sabedoria. Vamos fazer a nossa leitura então. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Então, para começar, a gente já consegue aqui entender que a sabedoria, ela constrói. A sabedoria é um caminho de construção. Lembra que a gente falou? A semente, ela primeiro é semente, depois ela recebe chuva, depois ela recebe um cuidado e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e depois ela vai florescer e frutificar. Então ela não nasce fruto, ela começa numa semente, é uma construção. E você precisa compreender que o segredo está nas suas decisões, ou melhor, micro decisões que você faz todo dia. O segredo, a chave, está nas micro decisões. Então, micro decisão é, por exemplo, ouvir o Senhor, decidir fazer aquilo que só eu posso fazer, decidir não desistir, porque quem desiste não consegue, não chega em lugar nenhum. Eu preciso ter micro decisões para isso, sabe? A decisão de, por exemplo, no lugar de abandonar, ser fiel, no lugar de desistir, persistir, no lugar de enfim, pessoal, sabe, se tornar cada vez mais parecido com o nosso Pai. Esse é o destino de quem faz esse caminho, de quem anda com Jesus. Esse é o caminho de quem anda com o Santo Espírito. Se tornar mais parecido com Jesus, com o caráter de Jesus, sabe? Então, ainda que você não receba as coisas que você deseja receber, ainda que você não tenha as coisas que você gostaria de ter, comece a valorizar quem você tem, principalmente ter a presença do Espírito Santo com você em todo o tempo, porque ele é o seu melhor amigo, ele quer ser o seu melhor amigo, ele quer te guiar, ele quer te capacitar, ele quer te fortalecer, sabe? Ele quer te dar o poder dele para que você continue avançando. E para que você transforme o seu caráter de glória em glória, para que você seja cada vez mais parecido com ele, e ainda que você não esteja recebendo aquilo que você gostaria de receber das pessoas lá fora, você vai passar a ser aquilo que você gostaria de receber. Faz sentido? Comenta aqui. Deixa aqui seu comentário, tá bom? Vamos lá continuar. Então, ela constrói, a sabedoria, ela constrói, ela é uma construção. Uma construção, ela não acontece num passe de mágica. Uma construção vamos imaginar como é construir uma casa. É um tijolinho, depois o tijolinho, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E vários tijolinhos. E depois você vai lá pro primeiro acabamento, né? Você passar... Gente, eu não sei como que é construir uma casa. Eu nunca construí uma casa, mas basicamente daí você vai passar o cimento, depois você vai pintar, depois você vai mobiliar, depois você vai cuidar, vai decorar, vai... Enfim,
Você vai colocar os móveis, já falei, você vai morar, e você tem todo um processo, tem toda uma construção. Assim são também os nossos relacionamentos, sabe? Então, a gente precisa entender que se a gente não cuida, se a gente não se responsabiliza pelo aquilo que a gente já tem na mão, a gente perde. A gente precisa persistir em construir, sabe? Então eu preciso persistir em construir um relacionamento com o Senhor, eu preciso persistir em construir um relacionamento bom dentro da minha casa, dentro da minha empresa. Eu preciso fortalecer isso todo dia, eu preciso cuidar disso todo dia, eu preciso cultivar isso todo dia. Se eu não dou atenção para algo na minha vida, isso morre. É assim que acontece, por exemplo, com uma florzinha que você coloca dentro de casa. Se você não rega ela, ela morre porque ela depende de você. Você precisa se responsabilizar por isso, certo? Então, a sabedoria, ela constrói 7 colunas. Nós já falamos que o número 7 é um número que simboliza, que significa plenitude. Totalidade, é um número santo, um número pleno, um número perfeito, um número de descanso. E aí também a gente conversou ontem que é descansar sobre saber quem nós somos, saber que somos amados, saber que estamos sendo cuidados, que somos protegidos, que estamos amparados, que temos um amigo nos guiando, um amigo que vê todas as coisas, um amigo que cuida, que protege, que não nos desampara, que está com a gente em todo o tempo. E então a gente pode descansar. A gente pode descansar porque a gente sabe que Deus, ele é fiel para completar a obra que ele começou. A gente pode descansar porque Deus, ele tem recompensas para aqueles que o buscam. A gente pode descansar porque Deus não mente. A gente pode descansar porque com Deus a gente vai fazer boas plantações e colher bons frutos. Então a gente pode descansar e desfrutar esse caminho com ele. Esse é o convite da sabedoria. Colunas servem para sustentar uma casa. A nossa coluna, inclusive, serve para nos ajudar a nos equilibrar e também a nos movimentar. Então isso significa que nós somos a casa de Deus. Até antes de começar a gravar esse vídeo aqui, eu estava cantando uma música que fala: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele perdoa. Ele quer oferecer todo o perdão. Ele tem disponível todo o perdão, todo o amor, em todo o tempo. Então não importa o quanto você seja confrontado pela verdade do Evangelho, pela verdade da boa notícia, você precisa amar ser disciplinado. E esse Provérbios que a gente está lendo aqui hoje vai falar mais pra frente. O sábio ama ser disciplinado. O sábio, ele quer mais sabedoria, então ele ama ser exortado, ele ama ser disciplinado. O tolo não. O tolo não gosta, o tolo fica birrento. Vocês vão ver isso mais pra frente. Então, a verdade é que... Gente, eu acabei de perceber que eu estou com essa mania de falar a verdade é que... Tudo bem ou a gente muda? A gente muda. Vamos mudar. Então, continuando. Com Jesus... Se Jesus é a nossa base, se Ele é a nossa coluna, se Ele é o nosso sustento, nós temos o equilíbrio, nós temos o espírito de equilíbrio, o espírito de domínio próprio, o espírito de liberdade que nos permite governar e fazer as melhores escolhas junto com o Senhor. E o espírito também que nos permite nos movimentar, avançar, fluir,
continuar crescendo, continuar prosperando, continuar avançando. Então, galeritia, a sabedoria então constrói, a sabedoria sustenta. Ela constrói com sustento. Ela constrói com uma base forte. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. A pedra angular é o sustento, então é a verdade, é Jesus. É o crer em Jesus se entregando por você. É Jesus que sara toda a sua alma. É Jesus que faz uma reforma completa dentro de você. Que constrói algo novo. Que faz você nascer de novo. É Jesus que purifica o seu coração. É Jesus que te chama para caminhar com Ele dia após dia e permanecer crescendo em movimento com Ele, avançando em movimento com Ele, porque Ele te dá esse sustento e Ele constrói com você. Então, a sabedoria, ela também matou animais para a refeição, preparou o vinho e arrumou a mesa. Falando mais um pouquinho sobre isso, ela matou animais para a refeição. Tem uma passagem que fala assim: Judá é um leão novo que vai matando as presas e vai subindo. Jesus, ele é o leão de Judá. Ele é chamado assim em Apocalipse. E ele é um leão. Ele se entrega como um cordeiro, mas ele ressuscita como um leão. E o leão, ele ruge. O leão, ele é forte, ele é corajoso, ele não tem medo de nada e ele é poderoso e ele ruge. E na hora que ele ruge, ele expulsa as trevas. Ele mata as trevas, ele mata as presas, ele mata o mal, ele mata aquilo que não vem dele, que não provém dele, daquilo que não é sabedoria, aquilo que é insensatez. Ele mata. E assim que ele mata, ele vai nos fazendo avançar para as alturas, voando para as alturas, indo para cima, mais perto, cada vez mais perto dele. Cada vez mais em unidade, cada vez mais. E aí ele fala também que ele não só mata as presas e prepara para a refeição, como ele prepara o vinho e arruma a mesa. Então, a verdade é que Deus, ele tem uma construção, um sustento, e ele tem também um alimento, né? Um alimento. A verdade é... acabei de falar de novo. Jesus, ele é o pão. Mais pra frente a gente fala mais sobre essa passagem, que Jesus vai falar assim: eu sou o pão da vida. Quem tem fome, quem vem a mim e se alimenta do pão da vida, não tem mais fome, não tem mais sede. Então Jesus é aquele que sacia. Então ele constrói, ele sustenta, ele mata os animais, ele prepara a refeição, ele te dá comida. Sabe, existem algumas fases pra gente viver com Jesus. Tem a fase onde a gente é curado, tem a fase onde a gente é alimentado, onde a gente tem muita fome, onde a gente tem muita fome, muita sede. E ele fala: vem, 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 porque os meus planos são mais altos, o meu caminho é mais alto. Eu tenho algo novo, eu tenho algo lindo pra você. Vem, 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 vem se alimentar, vem se encher de mim, vem se satisfazer. Vem. Vem se sentir pleno comigo. E é isso que fala a passagem que a gente vai ler mais pra frente. Que fala assim: sabe por quê que vocês estão vindo a mim? Por que vocês estão retornando? Sabe por quê? Porque a verdade é que vocês se sentiram plenos. Vocês comeram e sentiram satisfeitos. E por isso vocês estão retornando. Não porque vocês querem ver algum milagre, mas porque vocês gostam de estar comigo, vocês gostam da minha presença, vocês gostam da palavra que eu sou. Eu sou palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna.
Por isso a gente ama tanto essa presença. Porque Ele é a própria luz, Ele é a própria vida. Ele sacia a minha sede, lava o meu interior. E ainda tem mais uma fase. E essa fase é a fase de onde você governa, reina com Ele. Onde você tá lá naquelas Z3, na zona de liberdade. Onde você já venceu. E não que você não tenha outras coisas para vencer. E não que você vá parar de crescer, mas você tá vencendo com Ele. Você tá caminhando com Ele. Você tá governando com Ele. Você está reinando com Ele. E por isso, hoje e agora, tá, pessoal? Não depois, agora. Hoje, agora. Então você se diverte com Ele. Você reina com Ele. Você governa com Ele. Você desfruta com Ele. Você descansa porque você conhece quem você é. Você conhece a sua verdadeira identidade. Você já recebeu perdão, amor. Você pode permanecer, inclusive, caminhando e recebendo conforme você for iluminando, conforme Deus for te iluminando dentro do seu coração as coisas que você precisa converter, se arrepender e apresentar frutos de mudança. E nessa fase é uma fase de intimidade, é uma fase de amizade, é uma fase onde você tem história para contar, sabe? Quando você passa tempo com pessoas e você tem muitas experiências, você tem muitas memórias boas e você fica se lembrando assim, sabe? Olha, lembra daquele dia que a gente viveu tal coisa, lembra do que aconteceu ali, lembra do que você fez por mim. Você sabe, amigos que geram valor, eles nunca são esquecidos. Amigos que estão em momentos, em fases desafiadoras, eles nunca são esquecidos. Da mesma forma também, se você for um amigo que você não permanece junto numa fase difícil, você também não vai ser lembrado. Essa é a verdade. E essa é uma transformação de caráter que Deus até estava falando comigo antes de eu começar a ligar aqui. Porque a gente precisa ser o que Ele é. A gente precisa ser, não. A gente foi chamado para ser. Chamado para ser imagem e semelhança dele. Então, se ele fala algo, ele cumpre. Então, se eu sou imagem e semelhança dele, eu preciso levar a sério as coisas que eu falo, porque aquilo que eu falo, eu vou cumprir. Eu preciso levar a sério que se Deus, Ele é o meu melhor amigo e Ele está comigo em todo o tempo, eu preciso levar a sério que eu sou a imagem e semelhança dele, então eu não posso deixar os meus amigos em tempos que eles precisam de mim. Sabe, por isso que eu digo que é confronto. Porque muitas vezes você não está sendo aquilo que Deus é. Aquilo que é a verdade. E se você não está sendo aquilo que Deus é, Ele te chama para converter, se transformar. Viver uma mudança. Sair da zona de conforto, crescer e vencer com Ele, porque Ele já venceu todas as coisas, Ele já venceu o mundo. Então Deus, Ele também fala aqui, ó, que Ele prepara o vinho, arruma a mesa. E a mesa é um lugar de intimidade, é um lugar de troca. É um lugar da gente conhecer Ele, da gente ouvir Ele, da gente apreciar a presença dEle, da gente conhecer também a gente, conhecer como amar as pessoas, como ser amado por Ele. É um lugar de crescimento, a mesa, é um lugar de oportunidade. E aí, como eu estava falando para vocês, agora há pouco, quando a gente tem muitas memórias com uma pessoa, quando a gente vive muitas histórias com uma pessoa, a gente fica se lembrando, sabe? E quando a gente tem muitas memórias com Jesus, a gente fica se lembrando. Lembra quando eu estava ali e Ele me tirou dali? Lembra quando eu errei e Ele me perdoou? E Ele foi totalmente misericordioso, totalmente amoroso. Lembra quando eu estava sem força e Ele me fortaleceu? Lembra quando eu estava fraca e quase desistindo e Ele me acordou?
Lembra quando Ele me curou de uma dor que eu tinha, de uma dificuldade que eu tinha? Lembra o quanto Ele me alimentou? O quanto Ele me alegrou? O quanto a gente viveu dias alegres? O quanto eu fui abençoada? Eu acordei com essa música na cabeça. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Fecho os olhos, não, e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto eu mais vejo os detalhes, Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, essas bênçãos eu irei contar. Nenhuma fase dura para sempre. E sabe, Jesus, Ele tem me chamado, galera, para agradecer não somente por todas as lembranças do que Ele já fez, por todas as lembranças do que a gente já viveu, por todas as experiências, por todas as memórias, por todo o caminho até aqui. Claro que eu lembro disso com muita gratidão e amor, e eu celebro muito tudo isso, mas eu também sou chamada, e hoje também quero aqui te chamar para começar a agradecer tudo o que ainda vai ser. Essa é a coisa mais linda, é um grande presente que o Senhor tem me dado. Essas visões, essas promessas, esses sonhos que Ele coloca no nosso coração e que a gente tem certeza que vai se cumprir. E que a gente está aqui caminhando e desfrutando nesse caminho com Ele e descansado do amor dele, descansando no amor dele, descansando na fidelidade dele, descansando nas promessas dele, descansando na fidelidade dele. A gente sabe o que está por vir, que muita coisa linda está por vir, muitas bênçãos estão por vir, e ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei contar. Tem muitas bênçãos, muitas promessas que Deus desenhou para você, reservou para você, planejou para você. Os caminhos dele são mais altos, maiores do que os teus. Ele é bom. Então, comece a agradecer. Comece a agradecer tudo que está por vir, que você sabe que Deus Ele mostra as coisas pra gente porque Ele tem a intenção real de nos dar, porque Ele é bom, que Ele é um pai bom, que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Ele não é como nós, Ele não é adulterado como nós, misturado com os padrões desse mundo como nós. Ele não é. Ele é totalmente luz, totalmente puro, totalmente amor, totalmente verdade, a verdade. E a obra é crer, acreditar e caminhar, e caminhar, e caminhar acreditando, caminhar desfrutando, caminhar com Ele. Caminhar crescendo todo dia, se alegrando todo dia, agradecendo todo dia. Ainda que em momentos desafiadores, ainda que você não tenha tudo, ainda que não seja tudo perfeito, agradecer porque você tem Ele. Agradecer não só pela salvação, por um ato de salvação, mas agradecer por caminhar com Ele. Por Ele ser o nosso Senhor que caminha com a gente. Por Ele ser o nosso Pai, o nosso amigo. Amigo em todo tempo, em toda estação. Amigo. Enfim, vamos continuar. Então, ele faz tudo isso, né?
Ele ergue as colunas, ele constrói a casa, ele mata os animais, ele prepara a refeição, ele prepara o vinho, que é a alegria, ele arruma a mesa e ele envia as servas para fazerem o convite ou os convites desde o ponto mais alto da cidade, chamando: venham todos os inexperientes. Então ele tem todo um processo, ele tem toda uma construção e durante todo esse caminho ele sustenta, ele mata as presas, ele mata o mal, ele ruge, ele expulsa as trevas. Ele prepara o vinho da alegria, ele dá alegria, ele senta à mesa, ele instrui, ele conversa, ele fala, ele escuta, ele ama. Ele então manda os convites. Esse é o caminho da sabedoria. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E então hoje você está recebendo esse convite para caminhar com Ele, para ser sustentado por Ele, para construir a sua vida com Ele. Tem uma música também que fala isso, como que é? Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele faz uma grande obra. Ele tem uma grande obra para fazer no seu coração, em você e na sua vida. Então, aceita o convite, começa a andar com Ele. Diga aí, digita aqui: eu aceito caminhar com Jesus. Eu aceito que Jesus entre no meu coração e que Ele me guie em todos os meus caminhos, que eu reconheça todos os meus caminhos junto com Ele. Aceite. Aceite. Aos que não têm bom senso, a sabedoria fala assim: ó, vem aqui comer da minha comida, vem aqui beber do vinho que eu preparei, deixa a sua insensatez e você vai ter vida. Anda pelo caminho do entendimento. Você que não tem bom senso, você que é inexperiente, a sabedoria te fala: vem comer, vem se alimentar de palavra de vida. Deus, Ele tá te chamando hoje para você se posicionar nesse lugar de filho amado, nesse lugar de quem tem fome, nesse lugar de quem quer comer, nesse lugar de quem quer ser orientado. Meu cachorro, Buda, ele ama comer. E quando ele, geralmente a regra é que ele sempre se posiciona. Eu tô na cozinha, ele se posiciona. Ele se posiciona ali e fala: estou pronto, estou aqui posicionado, pode me dar uma comida. Tô aqui. Eu vou lavar a louça, ele se posiciona. Ó, eu tô aqui, se tiver alguma comida, tô aqui. Eu abro a geladeira, ele se posiciona, ó, tô aqui. Ele sempre se posiciona. E quando eu não vou até a cozinha, ele se posiciona quando ele tá com fome. Ele me leva até a cozinha, ele fica latindo, me leva até a cozinha e faz assim na geladeira e me avisa: ó, quero comer. Ele se posiciona, ele tem fome, ele tem vontade de comer. E esse é o convite: se posicione. Se posicione como alguém que quer comer, que tem fome.
tem fome de conhecer, tem fome de estar perto, tem fome de se alimentar de verdade, de luz. Se posicione. A verdade é que, espiritualmente falando, e também no mundo natural aqui, você já deve ter percebido no mundo natural, que quanto mais você come, mais você quer comer, não é verdade? Faz sentido pra você? Pra mim, por muito tempo foi assim. Quando eu comia bastante, já tive essa fase, eu sentia muito mais fome. E quanto menos eu comia, menos fome eu tinha. E espiritualmente isso também é verdade. Quanto mais fome, mais conhecimento, mais você quer. Você fica saciado ali, mas e pleno. E, inclusive isso é algo que, né, assim, eu andei por outros caminhos e eu não me saciava, sabe? Eu não me sentia livre do mal, digamos assim. Eu ainda estava muito presa, muito escrava de muitas coisas, sabe? E eu não sentia uma plenitude, embora eu tivesse momentos ali de bem-estar e tudo mais, mas eu ainda estava muito no mesmo lugar, sabe? Eu saía um pouquinho, mas eu não me movimentava, eu não sinto que eu crescia de fato, sabe? Porque as coisas mais profundas mesmo, eu só consegui ir me libertando a partir do momento que eu conheci Jesus e recebi esse convite para caminhar com Ele. Então, minha galera, vamos continuar aqui, ó. Se você corrigiu o zombador, você vai trazer insulto sobre si. Se você repreender o zombador, ele vai te odiar. Quem que é o zombador? O zombador é aquele que não crê. O zombador é aquele que é incrédulo. É aquele que não leva a sério, é aquele que despreza. Esse vai te odiar. Ele vai te odiar se você repreender ele. Ele não vai gostar de ser repreendido, ele não vai gostar de ser corrigido, ele não vai gostar. Ele não vai gostar. Se você repreender o ímpio, quem é o ímpio? É aquele que é desligado do Senhor, né? Tem aquele que está ligado ao Senhor, ligado, tipo ligado na tomada, sabe? Ligado, você está ligado ao Senhor. Piedade é sobre uma ligação. E impiedade é sobre um desligamento. Você está desligado. Se você é um ímpio, você repreende ele, você mancha o seu próprio nome. Agora, se você repreender o sábio, esse sábio, ele vai te amar. Instrua o sábio. Ensine o homem justo e ele vai aumentar o seu saber. Então, a sabedoria, ela também está nos ensinando a amar aprender, amar ser disciplinado, amar ser instruído, amar, não se ofender, não ficar magoado, porque você tem uma disciplina, uma instrução, uma repreensão, não ficar magoado, porque o pai, ele disciplina quem ele ama. Quando a gente não é disciplinado, significa que a gente não está sendo amado, porque aquele que multiplica beijos está fazendo mal, né? Aquele que está passando a mão na cabeça parece que é o bem, mas é o mal. Aquele que faz tudo, não coloca limites em um filho, parece que é legal, só que é o mal. É o mal pro filho. Você pode até achar que naquele momento é bom, mas lá na frente aquilo vai se transformar em mal. E a sabedoria é a gente antecipar, né? Aprender, a gente se preparar para que a gente saiba lidar com as situações que o Senhor já sabe que vão aparecer na nossa vida. Então, galerinha, como eu disse para vocês, Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. E aí eu queria ler para vocês rapidamente aqui um texto de João 6:25. Jesus falou assim: a verdade é que vocês... Não, é 26, tá? A verdade é que vocês
estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem por comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E ele disse: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso que você vai mostrar para a gente ver, para que a gente veja e creia? O que você vai fazer? Os nossos antepassados, eles comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu o pão do céu. E declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés que deu o pão, mas foi o Pai quem deu o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, então dá pra gente desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca vai ter fome, aquele que crê em mim nunca vai ter sede. Mas como eu disse, vocês me viram e ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der vai vir a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aqui começa uma grande discussão assim entre as pessoas que estavam ouvindo, porque eles não creram em Jesus, né? E essa mensagem, ela é clara. Ela fala: a obra de Deus é que você creia naquele que ele enviou. Jesus é o pão da vida. Ele é a palavra de vida, é a palavra que dá vida, é a palavra que alimenta a nossa alma, é a palavra que nos enche, é a palavra que muda tudo de lugar. Eu sempre fui, na verdade, uma pessoa muito aberta para confiar, sabe, nas pessoas. A verdade é que eu já tive uma bastante inocência mesmo, assim, sabe? E eu não tinha bom sensor. Eu digo inocência porque eu não tinha bom sensor. Então eu já caí em muitas armadilhas. E como eu disse essa palavra, Jesus, ele tem o selo da aprovação. E a partir do momento que eu encontrei Jesus, realmente todas as coisas mudaram. Por quê? Os resultados mudaram. Os meus resultados mudaram. Eu comecei a observar esse avanço, esse crescimento, essas mudanças em mim verdadeiras. Sabe? A partir do momento que eu comecei a caminhar com Jesus. E como disse aqui na palavra, é muito simples, é sobre crer. Crer em Jesus. Crer no que Jesus fala. Crer que ele é o Filho perfeito, que veio se entregar por nós. Crer que ele é o Filho que veio nos livrar de toda condenação, nos livrar de todo mal, nos livrar de todo castigo, nos livrar de todo pecado, nos livrar, nos dar acesso, nos reconectar com o nosso Pai. E quando a gente se reconecta com o nosso Pai, quando a gente recebe o Espírito que habitou em Jesus e a gente se reconecta com o nosso Pai, a gente caminha com o Espírito do nosso Pai, com o Espírito que habitou em Jesus, e a gente vive o nosso propósito. Ser imagem e ser semelhante. Ser filho amado e praticar as boas obras que ele já separou, já preparou para nós. E aí? Você já se sente pronto para fazer esse caminho? Para viver essa construção? Para ser sustentado? Para ser amado? Sabe, para seu coração ser redimido, perdoado, receber todo o amor do Pai, para receber as bênçãos que você ainda nem subiu ao seu coração, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao seu coração aquilo que Deus preparou, do que Deus separou, do que Deus reservou para você, para sua vida. Então, hoje eu quero que você
Se posicione nesse lugar de agradecer por tudo isso que está vindo. Que você se posicione nesse lugar de compreender que nenhuma fase dura para sempre, que você nunca foi abandonado, que você nunca vai ser abandonado, que você é muito amado, que você é muito amada, que você é incondicionalmente amada e amado e que nada, nem ninguém pode te separar desse amor. Se posicione nesse lugar, receba esse amor, receba esse perdão no seu coração, receba essa libertação. Receba. Sabe? Se posicione nesse lugar de quem decide isso, de quem escolhe isso e de quem vive a partir de agora esse caminho com o Senhor, esse caminhar com o Senhor, para continuar avançando, continuar prosperando, continuar crescendo e continuar descobrindo essas bênçãos, descobrindo isso tudo que Ele preparou. Vamos continuar nossa leitura. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Então, amar o Senhor, buscar o Senhor, respeitar o Senhor, obedecer o Senhor é a chave de receber a sabedoria, o saber fazer, o saber quem você é, o saber o seu propósito, o ativar o seu propósito, saber como fazer, o que fazer, para onde ir, qual porta entrar, qual porta sair. O conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio, por intermédio da sabedoria, os seus dias vão ser multiplicados e o tempo da sua vida vai se prolongar. Se você for sábio, o benefício vai ser seu, mas se você for zombador, se você for incrédulo, você vai sofrer as consequências. Vamos continuar então aqui o texto de João, porque agora vai falar daqueles que não creram, tá bom? Vamos lá. Os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele pode dizer que ele desceu do céu? Eu amo isso. Eu amo isso. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Asseguro que aqueles que crê têm a vida eterna. Asseguro que aqueles que creem têm a vida eterna. O Espírito de Deus, vida eterna, vida em abundância, em todo tempo, vida, em todo tempo, para sempre, vida, o Espírito de vida. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Aliás, hoje eu estava lendo esse texto e me lembrei, que os antepassados, eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Os israelitas, eles estavam escravos no Egito. Moisés foi levantado para libertar eles da escravidão do Egito. Eles tinham que fazer um caminho de 40 dias no deserto, que é sair da zona de conforto, passar pela zona de transformação e ir para a zona de liberdade, que é o que a gente estava falando até agora. Mas esse caminho durou 40 anos e a maioria dessas pessoas não entrou na terra prometida. Ou seja, eles comeram o maná, mas eles morreram no deserto. Eles morreram no deserto. E eles morreram no deserto porque eles foram desobedientes, porque eles foram rebeldes, porque eles foram incrédulos, porque eles ficaram murmurando, porque eles não confiaram em Deus, porque eles não creram em Deus. Eles morreram no deserto. Então, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Então os judeus começaram a discutir exaltamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a carne para a gente comer? Jesus lhes disse: eu lhe digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Eu os ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desce dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é a sua palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Vou continuar. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Por isso Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e qual iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja dado pelo Pai. E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12 discípulos: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. É forte. Então, existe uma consequência, né, para essa incredulidade. Existe uma consequência para essa desobediência, para essa rebeldia, para esses zombadores e para essa impiedade, para esse desligamento, né, para esses que desprezam esse convite. Existe uma consequência. E a consequência é a improdutividade, é a inutilidade. Você não vai carregar a vida, você não vai carregar o pão da vida, o alimento, você não vai caminhar com Deus, você não vai ter a luz de Deus, você não vai ser guiado por Ele, você não vai ser sal dessa terra, você não vai fazer a diferença. Você vai sofrer consequências de não receber, de não aceitar esse convite. E a insensatez, aí agora vai falar um pouco sobre a insensatez. A insensatez, ela é pura exibição, sabe? Ela é palavra, ela é sedução, ela te convence, mas ela é ignorância, ela é desconhecimento da verdade. Então é um caminho de exibição e de ignorância. É um caminho de aparência, mas de desconhecimento da verdade. É aquilo que a gente já falou em algum momento aqui. Parece bom, parece doce, mas o final é amargo. Olha só como é que procede a sabedoria. Vocês lembram como que procede a insensatez? Vocês lembram como procede a sabedoria, né? Tem todo um processo, tem todo um caminho. Ela vai lá, ela constrói, ela sustenta, ela mata, ela prepara alimento, ela prepara o vinho, ela coloca a mesa, ela manda servos. Ela faz todo um processo. Essa é a sabedoria. Ela caminha junto, ela constrói junto, ela vai sustentando, ela vai alimentando. Ela vai te dando alegria, ela vai te capacitando, fortalecendo, dando poder, capacidade. Já a insensatez, sabe o que ela faz? Ela fica sentada na porta da sua casa, que é no ponto mais alto da cidade. E aí ela clama aos que passam por ali
que estão seguindo o seu caminho. Ela fala assim, vem cá, inexperiente. Vem cá, quem não tem bom senso. E aí ela fala assim, água roubada é doce. Pão que se come escondido é saboroso. Mas nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e que seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, galera, começa a refletir. Lembra que eu falei que caminhar com Deus, se aproximar de Deus é um confronto, é desafiador. Chama a gente para sair da zona de conforto, chama a gente para mudança, chama a gente para transformação e crescimento, né? Então, reflita sobre os seus caminhos. São caminhos insensatos, de insensatez, de ignorância, onde o final é amargo, onde tem consequências ruins, né? De roubar e matar a vida em você, roubar e matar a paz, a luz de Deus em você, com você, ou é caminho que constrói vida? É caminho que constrói plenitude, constrói transbordo, é um caminho de transbordo, é um caminho pleno, é um caminho bonito, é um caminho de multiplicação, de vida, de frutificação. É um caminho que é o seu propósito, é o propósito que Deus desenhou a sua vida, ou não. Né? Então comece a discernir. Às vezes a gente se acomoda com os padrões do mundo, a gente se acostuma com os padrões do mundo, a gente começa a achar normal, a gente acha que aquilo que é errado passa a se tornar algo comum, algo normal, a gente se acostuma. Aquilo que é feio passa a ser considerado bonito. Sabe? Começa a se questionar. Como a gente tem falado aqui, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente seja imagem e semelhança dele. E ele é santo. Então o propósito de caminhar com ele é que a gente se santifique, que a gente caminhe para a santidade, de glória em glória. Então reflita nos seus caminhos, não de forma só externa, mas interna também. Perceba se no seu coração tem integridade. Sabe, se as coisas que passam no seu coração, elas podem, por exemplo, ser mostradas para todo mundo. Se tivesse um telão, alguém filmando dentro do seu coração, e que essa filmagem ela fosse passar um telão para todo mundo ver, você se orgulharia, você suportaria que isso fosse visto pelas pessoas? As coisas que você pensa, as coisas que você fala, as coisas que você escolhe fazer, elas podem ser vistas por todos? Aquilo que você escolhe fazer, decide fazer, pode ser visto pelas pessoas que você ama? Ou você se envergonharia disso? Ou você é íntegro? Ou você precisa fingir, omitir, esconder as suas escolhas, as suas decisões, os seus hábitos, os seus costumes? Começa a amar Deus, amar a sabedoria, amar caminhar com Ele, amar conhecer Ele. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Começa a decidir por isso. Que não seja pela sua vontade, mas pela sua decisão, pelo seu discernimento, pela sua compreensão. Porque essa luz chegou até você, se você me ouviu até aqui. Sabe, lembra disso. Aqui fala que a insensatez fala assim, água roubada é doce. Lembra que esse é o ladrão. O ladrão, ele vem roubar e matar. Lembra que o caminho com Jesus é o caminho de plenitude, é o caminho de vida em abundância, porque Jesus, ele vem caminhar com a gente para nos trazer vida em abundância. Em todo tempo, ele é vida eternamente. Em todo tempo. Então eu espero muito que esse vídeo te abençoe, te ilumine os teus caminhos, ilumine os teus pensamentos, o teu coração. Que você possa tomar uma nova posição a partir de hoje.
de escolher, de pegar essa chave, que é a sua decisão de buscar o Senhor, de buscar sabedoria, de amar o Senhor e de girar essa chave e entrar nessa porta, de decidir amar o Senhor e caminhar com Ele. Eu tenho plena certeza que você vai ser muito, muito, mas muito feliz de caminhar com o Senhor. Eu tenho certeza que esse caminho vai te trazer uma plenitude, uma satisfação que você nunca encontrou em qualquer outro lugar. Que eu tenho certeza que você já buscou de muitas maneiras, em muitos lugares, em muitas pessoas. Mas é só caminhando mesmo com Deus. É só se enchendo dele. É só se enchendo da palavra, da vida, da luz que ele é, da presença dele, que você realmente vai se satisfazer, se encher até transbordar. E eu creio que você vai entrar por essa porta, que você vai caminhar com o Senhor, que você vai viver esse processo de construir com o Senhor, de ser sustentado por Ele, de criar memórias com Ele e de receber recompensas pela sua escolha de crer, de caminhar com Ele, de receber o perdão dEle, de ser reconectado com o seu Pai, de ser imagem e semelhança dEle. Eu creio que você vai transbordar na vida de muitas pessoas. Eu creio que o Senhor preparou muitas pessoas para que você, depois de se levantar, de decidir, para que você transborde na vida delas. Eu creio. Eu creio sem te conhecer, porque eu creio no Deus que tudo pode fazer. Eu creio que Ele faz obras maravilhosas. Eu creio que Ele faz milagres. Que Ele faz milagres em corações, que Ele muda destinos. Que Ele pode todas as coisas. Que Ele é o Deus do impossível. Eu creio. E então é isso. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada por caminhar junto comigo. Um beijo no seu coração. Lembra de deixar seu like, de se inscrever no canal. Como eu disse no início, nós teremos 31 dias de leitura de provérbios juntos. Vamos caminhar aqui juntos, vai ser muito especial. Clica no sino então para receber a notificação, se inscreve no canal. O que mais? Deixa seu comentário. Conta aqui qual foi a chave mais preciosa, tá? Que você recebeu aqui. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!